Deixa marcado na sua agenda, irmão. Ano que vem nós teremos novamente esses dias. Amém? Na verdade, até que ele vem. Até que ele vem. Consagre ao Senhor. Josué capítulo 3. Interessante quando você lê Josué, você vê algumas repetições, algumas coisas, mas atitudes diferentes. Repetições do que Deus fez através da vida de Moisés, mas agora Ele faz através da vida de Josué. Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho, e Josué foi usado para o Rio Jordão se abrir. Não pode se amar, não é rio, Deus quer te usar. Amém? Deus quer te usar. Então, Deus quer te usar. Quando eu falo Deus quer te usar, Deus quer que você seja uma bênção. Amém? Que é isso que a Bíblia diz. Ser tu uma bênção. A Bíblia não nos ensina a correr atrás das bênçãos. A Bíblia mostra que se eu ser uma bênção, posso dizer assim, se eu ser uma pessoa, um homem, uma mulher consagrada a Deus, com certeza as bênçãos correrão atrás de mim. Amém, irmãos? Ajuda a interceder. Diga assim, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Você acorda de manhã, olha no espelho e fala assim, eu sou uma bênção. Quando você é uma bênção, você é uma pessoa consagrada a Deus, você quer ser bênção para outra. Sim ou não? Começando ali para dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Se você é uma bênção, se eu sou uma bênção, automaticamente quem está à minha volta vai ser abençoado. Quando eu falo abençoado, não só com bens materiais, mas com a pessoa que eu sou, com a pessoa que Deus quer que eu seja. Amém? Então, Josué, esse homem usado por Deus também, Deus fala com ele, ele dá uma ordem ao povo. Leia comigo ali, a partir do versículo 1, diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Estou lá em Josué capítulo 3. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre isso, que é o nosso texto base aqui do dia de consagração. Diz que levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu a fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram o povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, partir vós também do vosso lugar e seguia. 4. Haja contudo uma distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. 6. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando virdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus.
Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto, a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Amém? Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a revelação da palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos guie, que ela possa criar vida dentro de nós, ela possa trazer revelação ao nosso espírito, que ela possa trazer cura para a nossa alma. Por isso, oferecemos o nosso corpo a Ti, nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Interessante, Josué, como falei, ele foi usado quase da mesma forma que Moisés, né? Mas alguma coisa interessante aqui nesse texto: eles estavam perante o Rio Jordão, eles estavam um passo não, uma travessia de chegar na terra prometida. Para chegar na terra prometida, tinha que atravessar o Jordão. Claro que depois do Jordão eles iam ter algumas coisas para fazer, iam ter que lutar ainda com alguns inimigos, né? Para conquistar literalmente a terra, né? Então eles atravessaram o Jordão, depois eles enfrentaram alguns inimigos, né? O mais famoso é o povo ali de Jericó, né? Que depois eles têm a vitória ali, mas como diz ali no versículo 10, né? Você quer aprender várias palavras diferentes, como dar nota para o cachorro, você lê o versículo 10, e ali tem alguns tipos de povo: cananeus, heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Isso é nome de cachorro. Sai de besouro, sai. Nome de gênero pode ter, né? Então esses são alguns povos que eles vão ter que enfrentar. Mas interessante que, olhando aqui, o texto base aqui da nossa consagração é o versículo 5, que diz: disse Josué também ao povo: santificai, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Só que, interessante que antes dos versículos, você lê, né, várias vezes, você consegue entender isso, que na verdade acontece que eles dão uma ordem de 3 dias. Então esse amanhã não é amanhã, esse amanhã é 3 dias. Se você ler, põe ali, Pamela, põe na transformadora, por favor. Josué capítulo 3. Então Josué disse ao povo: põe no 1, por favor. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar, né? Talvez os mais ansiosos: vamos atravessar logo, estamos aqui. Não, calma, senta, né? Você conhece gente assim um pouco? Vamos lá. Não, calma. Tudo que Deus faz, irmão, Ele está ensinando alguma coisa para nós. Amém? Tudo na Bíblia e nas entrelinhas está ensinando alguma coisa. Eles poderiam atravessar uma vez, pegar embalo, mas não. Eles chegaram lá, às margens do Jordão, acamparam para atravessar o rio. Grave isso. Talvez é um detalhe insignificante, mas é um detalhe profundo. Lembra? São dias de profundidade, intensidade, profundidade e revelação. No dia seguinte, logo cedo, então eles foram, chegaram lá. O que Deus queria fazer neles antes de atravessar? Deus queria fazer algo neles. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. A partir do versículo 2 até o versículo 4, é o que está acontecendo conectado com o versículo 6. Porque o versículo 5 é uma consequência do que Moisés tinha falado para os oficiais fazerem. Olha lá. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca.
Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproxime demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Põe no 6 agora. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. Amém? Aí, por que você entende isso? Porque eles tinham que fazer algo antes de atravessar esse rio. Eles não podiam atravessar dessa forma. Amém? Eles não poderiam atravessar da mesma forma que eles chegaram ali para se acampar, né? Alguns historiadores, né, dizem que esse tempo que eles ficaram acampados foi um tempo onde eles praticaram o versículo 5, que era santificarem, ou seja, se consagrarem, porque amanhã, ou seja, daqui 3 dias, Deus vai fazer algo em nós. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que se acertar entre nós aqui. Alguns historiadores desse texto revelam que eles se resolveram causas entre eles. Eles resolveram situações entre eles. Eles se purificaram, porque para um judeu, para um povo ali de Israel, eles tinham que estar em paz com o outro. Então assim, se a gente lê no vácuo, só assim lê no vácuo, se santifica, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, como se fizesse alguma coisa hoje, aqui, agora, e amanhã já acontecesse. Mas esse tempo teve um período, por isso que estou tentando explicar isso para você, que essa conexão que para no 4, ele pula para o 6. E o 5 é a mesma ordem que Josué fala, ele está relatando, porque não é mais, quando você lê a Bíblia, não é uma história narrada assim em ordem, nem Apocalipse, ele acha que está tudo na sequência. Não, às vezes tem coisa que está repetindo, assim vai. Então, se você começa a ler, Josué orientou os oficiais, os líderes de cada tribo, passarem para o arraial dando essa ordem. E também tinha essa mesma ordem. Qual que era a ordem? Além da ordem que está no versículo 2, ordem do versículo 3, versículo 4, tem a ordem do versículo 5. Se santifiquem. Se santifiquem. Mas aí qual que é a outra instrução? Porque quando passar a arca, vocês verem essa arca, vocês se levantam e vão. Ou seja, não vão sem santificar. Não vão sem se consagrar primeiro. Não vão sem se acertar as coisas. Porque o lugar onde que vocês vão passar agora, vocês nunca passaram antes. Porque agora não é no entendimento de vocês. Por isso que, entenda uma coisa que eu estou dizendo para você, para afirmar isso, que ali tinha 12 tribos diferentes. Esses oficiais ali, eles eram cabeças de 12 tribos. Cada um era líder de uma. E cada tribo tinha muita gente. Então, os líderes ali tinham que comunicar cada um a sua tribo, aquilo que Josué tinha passado para eles, porque era muita gente, e foram se comunicando, falando assim, ó, a ordem é para todo mundo, todo acampamento, independente da tribo, se santifiquem, porque o Senhor fará maravilhas amanhã no nosso meio. Que maravilha seria essa? Essa travessia. Porque atravessar o Jordão é o mesmo milagre que atravessar o Mar Vermelho. É o mesmo milagre, né? Você que assistiu a Terra Prometida lá no Record, né? Você viu lá que o rei da Jericó ficou lá com medo. Assim, não, ficou com medo não, ficou confiante. Não, esse povo que Israel nunca vai chegar aqui em nós. Olha o Jordão, como é que eles vão atravessar o Jordão? Porque não tinha lido na Bíblia, né, assim, que já tinha atravessado o vermelho, mas atravessar o Jordão não é nada. Ou seja, para Deus nada é impossível. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Quem quer que Deus faça maravilhas no vosso meio? Eu quero, todo mundo quer. Só que entenda, muitas vezes eu preciso parar, acampar e receber as instruções do Senhor. E aqui a ordem é: se santifique. Primeira coisa, se santifique, se consagre. E essa palavra santificar, consagrar ou purificar, em algumas versões, ela tem o sentido de dizer assim: se voltem totalmente para Deus. Se voltem totalmente para Ele. Vocês não precisam nem afiar
pensa que nesse povo tinha os homens que eram, né, os lutadores, os homens de guerra ali, que lutavam na guerra. Eles não precisavam esfiar a espada naquele dia, Vanessa. Eles precisavam afiar a espada deles. Porque a maravilha que Deus ia fazer não ia depender da força do braço deles. Não ia depender daquilo que eles já sabiam fazer. Porque o próprio Deus disse, porque o caminho que vocês estão indo, vocês nunca passaram antes. Ah, pastor, mas eles passaram no Mar Vermelho. Nem todo mundo. Se você ler a Bíblia, se você ler o contexto, você sabe que de todo aquele povo que estava acampado antes do Rio Jordão para atravessar, para viver o mesmo milagre, parecido, de atravessar o Rio Jordão, nem todo mundo havia estado no Mar Vermelho que saiu do Egito. Os pais morreram no meio do deserto. Aquilo era uma outra geração, era a geração dos filhos dele. Poucos estavam ali, talvez Josué e outros poucos, que viu essa travessia. Mas, por isso que Deus falou assim, olha, vocês vão viver um caminho que vocês nunca passaram antes. Em outras palavras, para entender que, olha que eu vou dizer, vocês ouviram, eu quero liberar isso aqui nesse ambiente. Vocês ouviram muitas histórias do pai de vocês, que eles atravessaram o Mar Vermelho, mas vocês não viveram. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o que está para acontecer daqui uns dias, vocês nunca viveram. Então se preparem, se santifiquem, se consagrem, porque o Senhor fará a mesma maravilha que fez lá agora na vida de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Não está na hora de nós contar nossas histórias. Amém. De milagres. Amém. Milagres do dia a dia. Milagres, sabe, coisas simples da vida. Se você parar para pensar, é um milagre. É um mar que se abriu. É um negócio que a gente muitas vezes quer pensar que é o acaso, mas quem é consagrado a Deus não existe acaso. Existe a presença de Deus guiando. Então, Josué fala para ele, se santifique e tal. Deus vai falar maravilha no meio de vocês. E agora ele diz no versículo 6, levantou Josué e falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passe adiante do povo. Os sacerdotes, eles eram responsáveis para carregar a arca da aliança. O que era a arca da aliança? A arca da aliança era um lugar, era uma caixa, vamos dizer assim. Dentro dela tinha ali a Torá, tinha a vara de Arão, que representava ali dentro a lei, o cajado. Tinha mais uma outra coisa para lembrar agora. O maná. E ela representava a presença de Deus. Então nós podemos dizer isso, que Josué falou assim, olha, quando a presença de Deus passar, porque os sacerdotes vão passar com a presença de Deus, entenda que eu quero chegar nessa questão do sacerdote. Quando os sacerdotes passarem com a arca que representa ali a presença de Deus, adiante do povo, aí povo, vocês vão atrás, porque o lugar que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. O que vocês vão viver, vocês nunca viveram antes. Só que não vai na frente da presença, vai atrás. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Como eu falei aqui no início, tem coisas que nós vamos viver esse ano de 2023 que não vai depender, escuta, não vai depender da nossa força, do nosso entendimento humano. Eu sei que nós temos que batalhar. Eu não estou dizendo isso nesse sentido. Estou falando que não vai acontecer porque eu sei, porque eu tenho alguma coisa, mas vai acontecer porque o Espírito de Deus vai revelar. Você crê nisso? Você recebe isso? Amém. Tem coisa que está. Põe ali, Pamela, por favor. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 9. 2 Coríntios 2, versículo 9. Eu lhes escrevi daquela forma, a seguir todas as minhas instruções. Vai lá. Se vocês. Deixa eu ver se é isso. Isso. Se vocês perdoarem esse homem, eu também perdoo. Quando perdoo, precisava ser perdoado. Faço mesmo com a presença de Cristo em favor de vocês.
para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta, escuta aí, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com as notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui a Macedônia para procurá-lo. Mas graças a Deus, que Cristo sempre nos conduz em vitória, ou seja, triunfantamente, em vitória. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos a aroma de Cristo, que se leva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente. Deixa eu voltar aqui. De forma diferente. Vai voltar? Por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Não, pera aí, eu não estou lendo isso errado. Estou lendo isso errado. Que número está agora? 15. 2 Coríntios 2:16. Deixa eu ver se é a parte que vocês estão conversando. Não, o verso dele eu acho que marquei errado. Acho que é 1 Coríntios, me ajuda aí. Deus se revelou pelo Espírito. Acho que eu marquei errado aqui. Esse é o primeiro? Veja 16. Isso, obrigado. O Corinthians sempre atrapalha. Volta lá, o 9. Bom que a gente vai ler a Bíblia, né, irmão? Vamos lá. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem. Escuta aí. Olho nem viu, ouvido nem ouviu, e nenhuma mente imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Você recebe isso? Amém. Que Deus tem preparado coisas para você que você nem imagina? Amém. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda só as coisas espirituais? Não, todas as coisas. Você crê nisso? Amém. Todas as coisas. Eu vou dizer logo, põe o Espírito Santo nos teus negócios. Amém. Põe o Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Até o segredo mais profundo de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dissemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Deus. Resumindo, Cristo, o que o Senhor tem pensado aí ao meu respeito? Se revela através do seu Espírito também. Amém, Jesus. Sejam coisas naturais, sejam coisas espirituais. Amém, Jesus. Comece no seu dia a dia, no seu trabalho, com o seu Espírito Santo. Onde que eu deixei? Espírito Santo, como é que faz isso aqui? O chefe já mandou e-mail que tem que entregar hoje. Espírito Santo, me ajuda. Consagra-me. Consagra tudo que você faz. Uma pessoa consagrada a Deus não é consagrada só um fim de semana, uma reunião, é todo dia, toda hora. Tudo que envolve a sua vida, seja consagrado a Deus.
Porque eu vou dizer uma coisa para você: o que você vai viver em nome de Jesus, você ainda não viveu. Você não viveu em Deus ainda. Aleluia. Deus fará maravilha no vosso meio. Deus fará maravilha no meio do seu povo. Eu creio nisso, assim será. Então não vai, não atravessa, não avança sem a presença. A presença de Deus, a presença de Jesus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Amém? Consagra isso. Deus, eu consagro meu corpo, eu consagro minha alma, eu consagro meus pensamentos, tudo. Me guia em tudo na minha vida. Consagrado é separado, separa. Separa para Deus a sua vida, separa para Cristo a sua mente, porque nós temos a mente dele. Quero dizer para você que, quando nós entendemos isso, entendemos que Deus fará maravilha sim, mas o tempo onde eu estou acampado é o tempo onde que Deus está ministrando no meu coração. É a hora que Deus está me ensinando algumas coisas. E antes de eu atravessar aquele rio, o Rio Jordão, Ele quer que eu me purifique. Então, existem algumas coisas na nossa vida que não adianta nós forçar a barra, porque ela não vai acontecer enquanto eu e você não entender que nós precisamos consagrá-las a Deus. Precisamos separá-las para Deus. Precisamos que o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, purifique aquela área específica da minha vida que talvez não avance. Quem quer atravessar o Jordão? Quem quer ver essa maravilha diante de você? Porque o inimigo do outro lado vai dizer: meu Deus, eles nunca vão atravessar, eles nunca vão chegar. Daqui a pouco ele vai tremer, porque vai ver você atravessando. Então não importa o momento que você está vivendo, importa a decisão se você vai ou não consagrar ao Senhor. Tudo que envolve você. Tudo que envolve você. Amém? Para terminar, quero repetir Deuteronômio 6 e depois Tessalonicenses. Deuteronômio 6:5, põe ele para mim. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Amém? Coloque aqui para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E agora, que o Deus, quem é o Deus da paz? Quem é o Deus da paz? É o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Vamos tratar ele na intimidade. Quem é o Deus da paz? É o Senhor teu Deus. Fala para o teu irmão: é o Senhor teu Deus. O que havia foi escrito aí para você, para mim. E agora, que o Deus da paz os torne, diga, santos. Dá para você trocar de time agora e torcer para o Santos, né? Só porque o Pelé morreu, agora todo mundo vai querer dar Santista para homenagear ele. Diga assim: santos. Sabe o que é santo? Separado, consagrado, purificado. E agora que o Deus da paz os tornou santos em todos os aspectos. Diga assim: Ele me tornou santo. Como que Deus te tornou santo? Através do sacrifício de Jesus. Ele, em todos os aspectos. Quais os aspectos? Espírito, alma e corpo. E o que ele faz? Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falo, vamos, se consagre ao Senhor, porque Ele fará maravilha no meio de vós, eu preciso entender que Deus quer que eu consagre o meu espírito, a minha alma e o meu corpo aí. Amém? Eu consagro o meu espírito, minha alma e o meu corpo. O meu corpo é sendo intenso a Ele. A minha alma é deixar que a palavra vá fundo. Amém? Deixar que a palavra vá fundo, profunda. E o Espírito, que Ele revele a mim o que eu preciso fazer.
Que Ele revele a mim o que preciso fazer. Não viva esse ano de 2023 assim deixando a vida me levar. Não deixe que o espírito do Martinho da Vila leve você. Deixa a vida me levar, a vida leva. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Deixa que a presença de Deus te conduza. Deixa a presença e depois você vai atrás dela. Quando passar os sacerdotes carregando a presença, aí o povo vai atrás. Amém? O povo vai atrás. Só que também tem uma notícia para você. Você pode deixar de ser povo e se tornar sacerdote. Coloca aqui, Pamela. Eu falei que era o último, mas esse é o último. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o povo escolhido. É vocês. Reino de sacerdotes. Presta atenção nisso, no português. Reino de sacerdotes. Não é reino com sacerdotes. Então você e eu vivemos num reino de sacerdotes. Não é um reino que tem um sacerdote. Você está entendendo? Moisés era aquele homem, depois você lê Êxodo 19, Êxodo 20. Moisés falava com Deus. Só que qual que era a palavra de Deus para ele? Moisés, eu vou falar através de você, mas eu quero que o povo se prepare, se purifique, se consagre, porque eu vou falar para o povo também. Qual que era a ideia de Deus? Que todos ouvissem Deus, através do homem escolhido Moisés. Amém? Eu estou aqui, mas Deus quer falar com você através de mim, mas Ele quer falar com você. Então o sacerdote aqui não sou eu, só eu. Todos somos sacerdotes. Todos podemos ouvir a voz de Deus. Tá certo que você lê lá a sequência, o povo não quis, né, irmão? O povo não quis. O povo falou assim: ô Moisés, fala você com Deus, porque se ele falar, nós vamos morrer. Fala você. Por quê? Por que eles iam morrer? Porque eles não tinham se purificado, levantaram o bezerro de ouro. Mas é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos matar para nós mesmos, matar para nossas vontades, para que a gente possa viver para Ele. Amém? Diga assim: Deus quer me matar, para que eu possa perder a minha vida, para que eu possa achar a vida. E a vida é Ele. Então nós somos sacerdotes, porém vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes. É o reino de, não como, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Eu, se fosse vocês, que arrumava na cadeira, assim, sabe uma coisa? Eu sou reino de sacerdote. Eu sou um sacerdote. Faz cara de sacerdote para mim. Você acha que o sacerdote é o pastor, o padre? Mas a Bíblia fala diferente, irmão. Todos somos sacerdotes. Sabe que a função do sacerdote? O sacerdote ministrava perante Deus, Deus falava com ele. Quando você está lá no teu quarto, você está ministrando a Deus. Quando você está em adoração, você está ministrando a Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos ouvissem Ele. Mas nem todo mundo está disposto a isso. Talvez isso é para outro dia. Mas que você entenda, somos um povo, um reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu sou sacerdote. Quem é sacerdote? Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo. Então, irmãos, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você, antes de nós ir embora, fazer um ato, duas coisas antes de nós ir embora. Já ofertando? Não. Já? Não, né? Coloca ele para mim quando lá. Romanos. Eu queria que você consagrasse ao Senhor nesse momento a sua oferta. Quando você trouxesse a sua oferta,
você também viesse aqui na frente, mesmo que você não vá ofertar, por mais que tenha um Pix aí atrás que você pode fazer dali, mas eu queria convidar você, todos nós aqui na frente, encerrar aqui na frente, consagrando algo que Deus pede para você consagrar hoje a Ele. Coloca aqui, Pamela, deixa eu ver o versículo aqui. Romanos 11, por favor. Versículo 16. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, ou seja, consagrada, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Põe outra versão aí, Pamela. Eu quero outra palavra, por favor. Foi a mesma. Vou ler aqui. Romanos 11:16 diz: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, ali ó. E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então presta atenção que eu vou falar aqui agora para você. Isso pode ser libertador para você. Então, eu queria que a gente fizesse nesse momento a oferta. Você viesse aqui na frente, nós vamos terminar aqui na frente, consagrando a Deus, algo que Deus pede para você fazer, alguma coisa. Falar, mas eu queria aqui na frente, diante do altar. Mas se você prestar atenção nisso, primícias, diga assim, primícias. Primícias vem de primeiro. Por isso que nós estamos aqui esse 7º primeiro dia do ano. Nós podemos chamar isso aqui de primícias. O 7º primeiro dia do ano. Mas só que primícias na Bíblia significa uma festa. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Primícias são as festas, escuta aí, sabe o que é primícia na Bíblia? São as festas da colheita. Festa dos primeiros frutos, onde honramos o Senhor em forma de gratidão por tudo que Ele já nos concedeu. E isto é um ato de fé, pois entendemos que se consagrar o primeiro fruto, tudo que vier depois também estará consagrado. Talvez você aqui é dizimista, você entende por que você é ensinado, separa o teu dízimo por último ou por primeiro? Por primeiro, por quê? Porque é primícia. Porque para Deus é primícias. Amém? Então você separa para Deus, por isso que vem de primícias. Né? Nós ofertamos, nós dizimamos como primícia, ou seja, Deus é primeiro. Separei de Deus, aí. Por quê? Porque isso aqui é poderoso, escuta, irmão. Se eu separo primeiro para Deus, a primeira parte, se as primícias são santas, toda a massa será santa. Se a raiz é santa, tudo que vem depois será santo. Ou seja, se você começa a separar, começando para a tua vida, amém? Se você começa a separar a sua vida como primícia, minha vida é para Deus. A minha vida é para Deus. Tudo que vier depois será também. Amém? Isso você pode aplicar na sua vida em todas as áreas, seja financeira, seja nos relacionamentos, seja em tudo, né? Você que é solteiro pode dizer assim, eu preciso de um homem. Não, eu preciso de Jesus, que também é um homem. Você está entendendo? Porque se você entender que Ele é o primeiro, se você entender que Ele é o primeiro, todas as coisas que vier depois disso serão consagradas a Ele também. Então, novamente, se as primícias são santas, também a massa é. Ou seja, se a raiz é santa, os ramos também são. Por isso que os judeus, eles pegavam a primeira colheita deles, por isso que a festa da colheita para eles, eles pegavam a primeira colheita deles do ano e levavam até os sacerdotes. E o resto? O resto era uma atitude de fé, porque eles sabiam que eles iam colher muito mais do que eles tinham dado. Você entende isso, irmão? Não tenha medo de consagrar sua vida a Jesus. Não tenha medo de consagrar sua vida a Deus, porque a consequência é boa.
Amém? A consequência é boa. Amém. Glória a Deus. Assim como aquele povo que não viu o mar vermelho, mas os pais deles tomaram as atitudes, eles escolheram novamente depois o mesmo milagre. Que nessa primeira noite possamos consagrar a Deus Amém, Jesus. como primícias ao Senhor tudo que nós somos, tudo que nós temos a Ele, porque o restante também será. Quero desafiar você a praticar isso em todas as áreas da sua vida. Aprenda a depender de Deus em todas as áreas da sua vida. Não atravesse os jordões da vida sem a presença de Deus na frente, porque ela vai te guiar como fazer, o que fazer. Amém? Quero convidar você, se você vai ofertar, e já fica aqui na frente, nós vamos terminar aqui todo mundo junto, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós devolvemos a Ti, consagramos a Ti essa noite, essa oferta. Consagramos a nossa vida. Entendemos como primícias. Se nós fazemos primeiro, o demais também será. Isso nos faz aplicar, estar aqui o primeiro dia da semana e o primeiro dia do ano, né? Deu certo. Achou. O primeiro dia do ano, né, Manuel? E o primeiro dia da semana. Que Ele seja o nosso primeiro e único. Amém? Que Jesus seja o nosso primeiro e único amor. Possamos consagrar nossa vida a Ele. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos gastar aqui mais 2 minutos, encerrando aqui. Que você entendeu no teu espírito, que você entendeu no seu coração, dessa palavra, essa consagração, dessa vida ao Senhor. Que lá Ele te revelando, você vai consagrando, Deus, eu consagro. Talvez tenha áreas da sua vida que ainda não está totalmente consagrada a Deus. Talvez Deus quer que a gente entregue, solte. Eu sei que em muitas áreas nós ficamos com medo de entregar, mas Ele quer o tudo nosso. Ele quer o nosso corpo, Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso espírito. Se você anda preocupado, ansioso, ansiosa, descansa, irmão. Consagra ao Senhor teu coração, a sua alma, sua mente. Acorda de manhã e diz: eu sou uma bênção. Consagra. A minha oração de manhã é: Senhor, eu não saio daqui sem a tua presença. E eu consagro. Essas são as minhas palavras que eu sempre repito. Deus, eu consagro esse dia ao Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu consagro ao Senhor. E eu não vou pregar naquele dia, irmão, mas eu vou trabalhar, vou viver. E eu falo: Deus, eu consagro a Ti tudo que eu vou fazer. Esse dia eu consagro a Ti. E tem mais uma coisa, Deus. Eu não saio daqui sem a Tua presença. E eu não estou indo pregar, estou indo trabalhar. Estou indo fazer alguma coisa no dia. Mas eu digo essas 2 coisas para Deus. Deus, eu consagro esse dia a Ti. E eu não ouso sair daqui sem a Tua presença. Deixa o Espírito te guiar. Faça isso. Sagramos nossa casa, nosso lar, tudo, Jesus. Por amor a Ti.
abençoar o nosso Brasil. Tudo aquilo que tira a nossa paz, nós entregamos a Ti. Tudo aquilo que nos gera ansiedade em nós entregamos a Ti, nós consagramos ao Senhor. Entregamos, Senhor, tudo que envolve a nossa vida. Entregamos, consagramos a Ti. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe atravessar o Jordão sem a Tua presença. Diga, eu sou um sacerdote. Não é só o homem que é sacerdote, todos somos sacerdotes. Eu vou falar algo para você. Vendo essa palavra, que todos nós somos sacerdotes. Então o povo, Josué falava assim, quando vocês viram o sacerdote carregando a arca da aliança, da presença, vocês vão atrás. Vocês vão atrás da presença. Só que agora eu vou dizer uma coisa para você, uma boa notícia. Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que o véu de acesso a Deus foi rasgado. Hoje você tem um acesso a Deus direto. Isso significa o quê? Que agora você pode deixar de ser povo e se tornar um sacerdote e carregar a presença, Daniel, dentro de você. Dentro de você. Agora você não precisa olhar uma coisa e ir atrás. Agora você precisa olhar para dentro. Quando você estiver triste, olhe para dentro. Quando estiver feliz, olhe para dentro. A presença está aí, dentro de você, Daniel. Dentro de cada um de nós. Está ali. Está ali, olhe para dentro de você. Agora você olha para dentro. Porque Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Até o fim. Então, não é falar, Deus, você está comigo? A pergunta é, se eu estou com Ele. Pare de perguntar, Deus, você está comigo? Porque Deus pergunta, fala assim, você está comigo, Clarissa? Eu estou com você, mas você está comigo? Eu falei que estaria sempre. Quero saber se você vai estar comigo. Eu estarei, Senhor. Consagrado, que eu estarei, Senhor. Consagrado. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém. Não, senta lá só um minuto aqui, um aviso. Toma, põe aí para mim da comunhão. Vocês tem da comunhão, né? Mas eu quero dar um recadinho aqui. Irmãos, dia 15 de janeiro, nós teremos um dia de comunhão. Nós vamos numa chácara aqui perto do centro de eventos. Né? Hoje não tem a foto dela, mas não tem. É um dia de comunhão, né? Então nós estamos gastando 7 dias aqui consagrando. Depois vamos passar uma semana depois, nós vamos passar um dia em comunhão, né? Numa chácara aqui perto. Então vai ser R$25 por adulto, crianças a partir de 10 anos paga, menos que 10 não paga, né? Então R$25 por pessoa. Lá tem piscina, tem campo de futebol, tem algumas coisas para ficar jogando ali também. Mais algumas coisas a gente vai talvez alugar para levar para lá. Nós vamos passar um dia de comunhão juntos lá, né? Se você não tem nada programado para você, para sua família, vamos lá, vamos dividir os alimentos também, como foi feito a última vez, sempre nós fazemos assim. E vamos passar o dia juntos lá, amém? Contemplando o que Deus criou, contemplando, desfrutando das coisas, amém? Então dia 15 de janeiro, marque aí na sua agenda, se você não tem nada, agora tem. Leve a família, leve quem você quiser. Né? Adulto R$25, criança a partir dos 10 paga também. Amém? Então dia 15 de janeiro, marca aí. Irmãos, amanhã vai estar aqui o pastor Adrio e também o pessoal que vai estar com ele lá ministrando louvor aqui. O pastor Adrio ele não é pastor de uma igreja, ele é pastor de uma base missionária. Ele é um dos pastores ali da AME, né? A Associação de Ministros Evangélicos, e eles têm uma escola de adoração, eles trabalham muito com adoração. Então o pessoal que vai estar ministrando aqui, eles fazem escola de adoração. Então amanhã, 8 horas da noite, queria convidar você, né? Convide mais alguém para estar junto. Vamos honrar aqui a Deus, mas também honrar a vida dele aqui amanhã, estando aqui.
E amanhã eu falo que vai estar na terça, e na terça eu falo que vai estar na quarta, e na quarta eu falo que vai estar na quinta, e assim será. Amém? Hoje estaria eu, né? Por isso que eu não falei. Mas irmão, pega aí, você vai trabalhar amanhã, você vai chegar em casa cansado. Não vou mentir para você, vai chegar em casa cansado. Você sabe uma coisa? Ficar em casa, mire mais. Meu Deus, dá um chá verde. Vai dar, irmão, mas sim, coloque na sua mente. O culto começa pelo corpo, Romanos 12. Começa pelo corpo, não começa pelo coração, começa pelo corpo. Ofereça o seu corpo a Deus, sacrifício vivo. Amém? Se programe, convide alguém. Se a pessoa não vir, vem você. Em nome de Jesus vai ser uma bênção. Amém? Vamos assim até sábado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, que parou seu primeiro dia, sua primeira noite do ano, para estar aqui na tua casa, em tua presença, com os irmãos. Porque a nossa vida é o Senhor, Deus. Nós só temos uma vida a viver e nós vamos viver ela com o Senhor para sempre. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, e eles sejam uma bênção onde eles estiverem, que a vida deles seja consagrada a Ti em todas as áreas, e que eles possam desfrutar das maravilhas que o Senhor tem preparado para eles. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa primeira noite aqui, Senhor, e caminharemos até sábado assim, em nome de Jesus. Vai na paz, irmãos, Deus te abençoe, em nome de Jesus.